CBN, Emprego e Oportunidades. Na coluna Emprego e Oportunidade de hoje, vamos conversar sobre como os jovens neném, que são aqueles que não estudam nem trabalham, podem afetar a economia nos próximos 30 anos. Dimas Fastioli, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda. Muito obrigado. Pois é, a gente já falou disso aqui há um tempo atrás, né, alguns programas atrás, sobre a questão dos neném numa outra abordagem, né? Essa abordagem de hoje, Fernanda, eu queria falar desses jovens, né, que são de 25 a 29 anos, que eles nem estudam nem trabalham, como você colocou, e eles podem levar uma perda de até 10 pontos percentuais do potencial de crescimento do PIB, né, do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto, ao longo de 30 anos, né? Essa projeção foi feita pelo diretor-presidente do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, o IMDS, e ele é especialista em previdência também, o Paulo Tafner, né? E para ele chegar a esse indicativo, ele projetou qual seria a expansão da renda da população brasileira nessa faixa etária, caso essa população estivesse em um nível de escolaridade mais alto, similar, por exemplo, ao do Chile, né? Então, o dado que foi divulgado pelo IBGE, em 6 de dezembro, o Brasil tinha 10,9 milhões de neném, que são essas pessoas, né, esses jovens, né, que nem estudam e nem trabalham em 2022, considerando a faixa etária completa dos que não estudam nem trabalham, que vai de 15 a 29 anos, conforme a classificação do próprio IBGE. E, obviamente, essa situação é considerada crônica, né, no país, que não tem conseguido reduzir esse contingente, nem tem perspectiva de conseguir reduzir. E provoca diversos problemas sociais, além das questões econômicas, né? Do total dos que estão fora das escolas e do emprego, 36,45%, Fernanda, tinham entre 25 e 29 anos ainda, segundo a síntese dos indicadores sociais de 2023 do IBGE. E essa projeção, né, que foi feita por esse especialista, considerou a renda gerada por essa população e a correlação com o PIB. Então, ele avalia as mudanças demográficas globais para considerar um intervalo de 30 anos. A população estudada deve viver, né, o auge da capacidade de trabalho e contribuição para a economia nesse período de 30 anos. Então, a tendência é que o Brasil passe pelo pico populacional desse grupo etário na próxima década já. E a conta foi feita considerando exatamente só essas pessoas de 18 a 24 anos, né? Esse contingente é o contingente que de fato trabalha. Aquela população de 15 a 17 anos foi descartada porque ela não está necessariamente trabalhando, nem pode trabalhar. Então, o potencial de alta do PIB do Brasil, considerado por esse especialista, é de até 40% nas próximas 10 décadas, né? Então, no estudo, o Tafner, que é o especialista, considera que 22% de todos os brasileiros que têm entre 25 e 29 anos são neném. Então, esse contingente gera uma perda de até 10 pontos percentuais no que poderia expandir a economia brasileira. Em vez de gerar 40% de crescimento a mais, geraria 30%. Né, se de fato a gente não fizer nada nesse período. Então, aqui, Fernando, assim, outros países, por exemplo, como o Chile, né, que é utilizado para fazer a comparação de nível de educação com o Brasil, tinha 40,5% da sua população com ensino superior completo em 2020. Aqui no Brasil, esse índice não era superior a 23%. No país vizinho, né, no Chile, o PIB per capita é 1,5 vezes maior do que o brasileiro. Então, de fato, a educação aumenta, né, eleva a questão do PIB. Né? Segundo o levantamento feito aqui em 2022 pela PwC, que utilizou dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Chile ocupa o 32º lugar nos países membros com maior taxa de empregabilidade de jovens. Outros países da América Latina que estão no relatório são México, que é o 27º, Peru, o 35º, Costa Rica, o 36º, e Colômbia, o 37º. O Brasil
não foi analisado nesse estudo por ainda não fazer parte da OCDE. Então, Fernanda, a gente precisa trabalhar, de fato, a questões das políticas públicas, né? Tanto na esfera municipal, quanto estadual, quanto federal, de investimento, né, nesses jovens para, de fato, eles terem aptidão, né, para estudar, aptidão para trabalhar, porque é um número essencialmente grande e pode prejudicar a nossa economia. Então, 7 milhões é um número de mulheres, né, que estão entre, só por curiosidade, então, estão entre essa faixa de 15 a 29 anos e que estão enquadrados aí como a população neném, né? Agora, Dimas, se a gente for parar para pensar, além da produção, de reduzir a produção de riquezas do país, né, também reduz a expectativa de desenvolvimento tecnológico, por exemplo, porque além de não trabalhar, essas pessoas estão afastadas também do ensino, e aí não há perspectiva de crescimento pessoal. Sim, sem dúvida, não há perspectiva de... e a gente tem esse problema, se você imaginar esse número enorme, né, de pessoas, né, talvez cada lar tenha uma pessoa dessa, né? Então é um problema muito sério para o país, você tem absoluta razão. A gente fica falando muito aqui em tecnologia, a gente fica falando bastante em desenvolvimento, mas sem educação formal, sem as pessoas terem um mínimo de conhecimento, de fato a gente não tem transformação, né? A gente não vai conseguir implementar tudo aquilo que é riqueza em outros países do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de conhecimento científico, né? As descobertas ficam cada vez menores. Os outros, a gente já falou aqui também, os outros países acabam contratando os nossos cérebros aqui, né? Então as pessoas que se destacam aqui acabam não ficando aqui, porque o país não tem reconhecidamente investimento na educação, né? Nós temos um dos piores índices também de formação educacional. A gente já viu ali, por exemplo, que outros países estão muito mais à frente da gente, e vizinhos nossos aqui que até tem um PIB menor que o nosso. Então você tem absoluta razão, a gente acaba não tendo prejudicando o PIB, obviamente, mas prejudicando também o desenvolvimento do país do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de adoção de tecnologias, do ponto de vista de descobertas de novas tecnologias. Isso é muito ruim para o país trabalhar sabendo desses números e sem fazer nada. E você falou do papel da mulher nessa história toda, um papel que é fundamental porque as mulheres são as que têm a maior escolaridade, e quando elas se afastam dos estudos para ficar, por exemplo, em casa, fazendo um trabalho que não aparece, que é o trabalho doméstico, que é um trabalho invisível, né? Parece que ela não está no mercado de trabalho, mas de qualquer jeito ela trabalha de alguma forma. Sim, sem dúvida, ela acaba trabalhando. Às vezes o neném também ele acaba tendo uma ou outra ocupação, mas uma ocupação, enfim, marginal, né? Ela acaba não entrando para a economia do país, mas a grande preocupação é que a gente consiga fazer políticas que atraiam essas pessoas para o conhecimento, né? Que levem essas pessoas a gostarem de conhecer, a gostarem de aprender, a gostarem de aplicar o que aprenderam no mercado de trabalho, por exemplo. Então, a gente já tem hoje dificuldade de contratação de profissionais qualificados. Então, imagina com essa população enorme não sendo instigada, né, a estudar nem trabalhar. Até porque ficar parado também, né, Dimas, pode afetar emocionalmente essas pessoas. Sem dúvida, tem uma série, o estudo fala muito disso, né, dessa questão toda, não só afeta as pessoas, mas afeta a família também, né, porque é uma preocupação muito grande, enfim, ela acaba adquirindo uma série de doenças aí, principalmente doenças mentais, né, doenças psicológicas, doenças que acabam inibindo ela ou assim ajudando ela a não fazer nenhum movimento, e isso acaba afetando toda a família dessas pessoas também. Agora, para terminar então, Dimas, tem uma solução, você aponta aí uma direção? Tem, investimento em educação, né? A gente precisa entender que esse jovem aprende, a gente já falou aqui, né? Esse jovem aprende de uma maneira diferente, ele não é atraído pelo modelo de educação que a gente tem,
Então, um modelo de educação que demora muito para ele aprender, que ele não tem aplicação prática, que ele não é instigado a participar, né, do processo de crescimento. A gente tem que tem que investir na educação. O caminho aqui é a questão educação, e educação olhando ela de uma maneira ampla, né? Não estou falando só de escola aqui, né? Educação é tratar temas que essas pessoas gostem, né? Trazer essas pessoas para discussões, fazer elas participarem de soluções, né? E aí, obviamente, o aprendizado de português e matemática tradicional vai ter que entrar aqui, de ciência, né? De tecnologia, tem que entrar aqui, mas elas precisam ser atraídas primeiro para a formação, para a educação, para a qualificação, e aí depois para o mercado de trabalho. Dimas Faccioli, muito obrigada pela sua participação com a gente hoje aqui no Manhã CBN, e até a semana que vem. Muito obrigado, Fernanda e Reger, boa semana a vocês dois e a todos os ouvintes da CBN Ribeirão Preto, grande abraço, até a próxima semana. Boa semana, grande abraço.